Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? A professora quer começar essa aula de hoje com uma fala que eu estou lendo esse livro, O Sol Mais Brilhante, da Brienne Benson. E aí tem uma fala dela que é muito interessante. A esperança era uma semente dentro dela. Que a esperança possa ser uma semente dentro de você, para que você plante todo dia essa esperança e veja nascer, florescer, crescer, dar fruto, ok? Eu estou com vocês e torcendo com vocês e eu creio nesses frutos, tudo bem? Então, que hoje você tenha em mente essa frase, a esperança era uma semente dentro dela. Não me preocupei tanto com aqui o tamanho das letras e tudo, porque eu quero que vocês estejam com essa lista em mãos, por favor. Foi a última lista que a professora enviou para vocês. Então, na nossa aula de hoje, eu quero comentar a lista com vocês. Aqui a gente tem um poema. O primeiro poema é um poema do Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, nós sabemos que ele é do romantismo da segunda geração, que é a geração mal do século, que é a geração pessimista. O segundo soneto, falando também da temática da morte, é do Olavo Bilac, e isso é muito importante para nós leitores. Por que isso é importante para nós leitores? Porque nós temos que ter consciência que diversos autores trabalham o mesmo assunto com diferenciado ponto de vista, um ponto de vista diferenciado. Cada um trabalha com o seu ponto de vista. Olavo Bilac é um autor parnasiano. É um autor que prioriza e valoriza a formalidade. E o outro soneto é um soneto do Cruz e Souza, que também trata da temática da morte. Então, veja bem, para nós trabalharmos a questão, encontrar nos três poemas o tema da morte e o ponto fundamental dos três poemas, né? Sobre isso é para a gente analisar as alternativas. A primeira alternativa, Álvares de Azevedo, em diversos poemas, ao falar da morte, tema pelo qual tem certa obsessão, usa constantemente a palavra pallor, cujo sentido cromático se refere à palidez mórbida da morte, característica da poesia desse autor. É uma verdade. Obsessão pela morte. Eu deixo a vida como deixo o tédio, né? Pela mulher morta, pela palidez, pela mulher lânguida, facilmente conduzida. É um tema, o escapismo é um tema da segunda geração. Por isso essa letra A é uma letra excelente. Porque esse é um tema muito próprio do pessimismo, da influência byroniana, que é a busca da morte como solução dos problemas. A letra B, Olavo Bilac toma a morte como poucas vezes, como tema, ainda que ao fazê-lo cria um eu lírico despojado de tom confessional próprio do romantismo, mantendo assim imparcialidade. Gente, aqui nós temos um problema, né? Porque o romantismo não mantém imparcialidade, o romantismo, ele é a subjetividade, e aqui, a jornada negra, a alma se despedaça. Tremem as mãos, o olhar molhado e ansioso espia, e em ver fugir a ribanceira fria, por onde a procissão dos dias mortos passa. No céu gelado inspira o derradeiro dia, na última região que o teu olhar devassa, e só trevoso o largo mar estardalhaça, no indizível horror de uma noite vazia. Então, na verdade, pobre, por que a sofrer a leste a oeste, ao norte, ao sul, despedaçaste a força da tua alma? Tinha tão perto o bem, tendo tão perto a morte, será que a visão é despojada? Outra questão, o romantismo não tem visão despojada. O romantismo é a subjetividade. E o nosso Olavo Bilac, inclusive, é parnasiano, né? É da temática, ele é próprio do parnasianismo. O poema 3 apresenta elementos cromáticos. O que é elementos cromáticos? A professora fala muito disso. Cromatismo, cor. Trabalha muito com referência da cor, utiliza a metáfora da cor. Elemento sinestésico, o que é sinestesia? Mistura das sensações. Eu pego a cor, eu pego o cheiro, eu pego o sabor, eu pego o tato, eu pego a visão. Isso é sinestesia. Quando eu misturo tudo isso, eu tenho uma sinestesia. No mínimo, duas expressões relacionadas aos sentidos.
Então, o que nós vamos verificar? A letra C. O poema 3 apresenta elementos cromáticos e sinestésicos, tais como doce tristeza e noite escura. Contudo, embora seu tema seja a morte, o autor não utiliza esse vocábulo substituindo-o por metáforas, o que é próprio daqueles que fazem parte do parnasianismo. Acontece que o texto 3 é do Cruz de Souza e o Cruz de Souza é da estética simbolista. Então, ele volta aos valores românticos. O simbolismo só que aprofunda naquela questão da subjetividade. O simbolista, ele aprofunda, que ele vai às forças do inconsciente e do subconsciente humano. Então, por isso não dá pra gente marcar essa letra. A letra D, há no poema 2 determinados elementos que revelam uma semelhança do 3, preocupação com os aspectos formais, aproximando-os do classicismo e do arcadismo. Então aqui a gente tem algo confuso, que é arcadismo, usa do soneto, mas é a simplicidade, a natureza, é o bucólico, né? Então, na verdade, o clássico, os elementos formais clássicos, trabalha com temas universais. Então, professor, eu gostaria que vocês fizessem essa anotação aí. O clássico é o uso do soneto, é o uso da métrica, é o uso da rima, mas é principalmente uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. E o tema é aquele tema universal. O clássico é do equilíbrio. Não é para dar vazão às emoções, aos sentimentos, não. O clássico trata como temática aí o equilíbrio, né? A razão. Bom, aí veja bem, a letra E, existe uma ordem sequencial dos poemas que permite ao leitor relacioná-los ao simbolismo, romantismo, parnasianismo. Então a gente sabe que o primeiro é romântico, o segundo é parnasiano e o terceiro é simbolista. Então a ordem aqui está incorreta. Tudo bem? Por isso não dá pra gente marcar a letra E. Bom, sobre o romantismo no Brasil, marque a afirmação correta. A gente sabe que o romantismo no Brasil inicia o ciclo nacionalista. Inicia um momento de grande produção artística literária, porque nós tivemos algo que vai facilitar, que é justamente a presença dos jornais, os folhetins. E aqui está dizendo, na letra A, que põe fim a uma tradição clássica de 3 séculos. Sim, nós estamos falando de quê? Século XVI, XVII e XVIII. Estamos falando da literatura de viagem, barroco e arcadismo, que é a era colonial. E aí começa a nossa era nacional. Efervescência social, política, esperança e paixão, luta, revolução ao cotidiano do homem burguês. Gente, totalmente correto. Por quê? Porque o romantismo no Brasil, poesia inclusive, que é a nossa lista aqui, é focado em 3 gerações. Por quê? Porque a primeira geração é nacionalista, a primeira geração é aquela geração que vai falar da nossa natureza, do nosso índio, é focado para as nossas questões, por isso era nacional. A segunda geração é a geração da paixão, da individualidade, do pessimismo. E a terceira geração é a geração da poesia declamatória, é a geração da poesia social, condoreira, das lutas libertárias com Castro Alves. Então essa letra A, ela está corretíssima. B, o lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é nitidamente marcado pelos ideais românticos. Não, pelos ideais realistas, pela influência, né, gente, positivista de Auguste Comte. Então já invalida a letra B. Letra C, o romantismo era um movimento antimaterialista e antirracionalista que usava símbolos, imagens e o mundo interior intuitivo e antilógico. Aqui a gente tem uma questão importante, né? Um movimento anti-materialista e antirracionalista, que é símbolos e imagens e metáforas que ele vai utilizar aí, olha, que nós vamos observar o seguinte: esses ideais românticos, ele muitas vezes trata do mundo interior? Trata da subjetividade? Sim, mas focado muitas vezes naquela realidade, né, gente? Eles observam aqueles ideais românticos por suposição, né,
o que vai acontecer? Do que é necessário ordem social para aqui, olha, o mundo interior, intuitivo e antilógico. Mas eu não posso concordar com essa letra completamente, porque na terceira geração nós já temos aquela observação da dor e do sofrimento, da escravidão, a proposta de ter a república, né? Quando a gente vê Castro Alves dizendo a praça é do povo como o céu é do condor. Então não dá para fechar somente com esse ponto de vista aqui. A letra D, o movimento inspirou-se em uma lendária região da Grécia. Romantismo? Lendária região da Grécia? O arcadismo, né, gente? Arcádia. O estilo romântico registra o espírito contraditório de uma época em que se divide entre as influências do Renascimento e o materialismo e o paganismo e etc. Sensualismo e contra-reforma. Isso é do período romântico? Não. Período romântico é a Revolução Francesa, período romântico a burguesia. Romantismo e burguesia são duas palavras que não se separam. Inclusive isso invalida uma questão anterior também, que nós já comentamos, a questão materialista. É uma nova classe social, é o estilo de vida deles. Eles vão escolher a arte como entretenimento, né? E aí a questão 3 fala do livro do Machado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a primeira obra realista no Brasil, né? Que Brás escreve as suas memórias depois de morto. Então aqui é para a gente indicar a alternativa em que todas as características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas a esse romance realista, com perspectiva realista. Rejeição dos valores românticos, narrativa linear. Já invalida porque a gente sabe que o Machado é Machado realista alinear. Ele não segue aquela linha de início, meio e fim. Vai ter início na obra dele? Sim. Vai ter o meio? Sim. Vai ter o final? Sim. Mas ele não segue essa cronologia. Muitas vezes ele começa pelo final. Memórias Póstumas de Brás Cubas é assim. Começa falando da morte. Então não é linear, não dá para marcar a letra A. Letra B, distanciamento do determinismo científico, cultivo do humor e digressões sobre banalidades, visão reformadora das mazelas sociais. Então a gente tem grandes questões aqui importantes, porque nós sabemos que o Machado é o psicológico, é a análise psicológica. Esse determinismo científico, não. É análise psicológica. As digressões nós temos, mas é sobre banalidade as digressões? Também não. Um estilo marcado do Machado, de usar reflexões para falar conosco, de falar da própria obra, de falar da própria elaboração, né? De usar reflexões, intertextos, com a literatura universal, como nós aprendemos lendo Machado. Então, não dá pra gente marcar essas digressões. O que é uma digressão? Quando eu paro de contar a história e vou falar de outras coisas. Abandono das idealizações românticas, correto. Uso de técnicas pouco usuais da narrativa, sim, inclusive a digressão e a conversa com o leitor, inclusive um narrador defunto, né, gente, que conta a história depois de morto, que dedica ao verme, né? Sugestão implícita de contradições sociais, ok? Implícita, não é claro. Então a gente não pode falar que o Machado não fez crítica social. Ele fez crítica social e a gente vê isso de maneira implícita, né? A gente tem que fazer uma leitura adequada da obra machadiana. Crítica do realismo literário, narração iniciada com a morte do narrador-personagem, tematização de conflitos sociais. Então, crítica do realismo não cabe, ele é realista, é a primeira obra realista, é o divisor de águas das obras machadianas. A obra dele é dividida em 2 momentos, no momento de maturação e no momento de total maturidade. E essa obra é a primeira de total maturidade. Então, por isso a melhor letra para nós é a letra C. A número 4, né? Para a gente falar da obra Iracema, né? O Camusim, que recebeu o corpo de Iracema embebido de resinas odoríferas, foi enterrado ao pé do coqueiro à borda do rio. Martim quebrou o ramo da murta, a folha da tristeza, e deitou-o no jazigo da sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente Iracema. O trecho acima do romance Iracema refere-se à morte da personagem, cuja causa se deu pelo fato de ter sido abandonada por Martim, que volta à Europa. Martim voltou à Europa nesse momento aqui? Não. Ele era um guerreiro branco que ajudava os índios na guerra. Então ele vai para a guerra, ele vai ajudar. Então esse não dá. Por ter o lábio amargo de tristeza que
a levava a recusar o alimento restaurador das forças do corpo, debilitado pelo parto e pela difícil amamentação do filho. Essa é a letra correta, porque o Martim acaba deixando-a sozinha. Ela era virgem vestal, escolhida de Tupã, né, que conhecia o segredo da Jurema, e a desobediência dela trouxe uma dor e uma tristeza ao não conviver mais com a sua tribo, ao ver vários irmãos mortos, né, ali da tribo, a guerra, e ela estava envolvida com tudo isso. Em razão da ação perpetrada por Irapuã, que se sente traído pelo seu amor, também não é isso. Pela escassez de leite para amamentar o seu filho, também não é isso. Ela luta para amamentar, né? Então esse lábio amargo, né? A tristeza, a dor, a solidão profunda. Agora a gente vai falar da terceira geração, que é o condoreirismo, que é a geração da poesia social, que é o condor é o símbolo da liberdade. O condor é a ave que voa alto nos Andes. Então, o principal representante foi Castro Alves, o primeiro grande poeta social, é para a gente marcar o incorreto. Embora tenha sido um poeta engajado, Castro Alves soube conciliar as ideias de reforma social com procedimentos específicos da poesia, evitando assim que a sua obra fosse apenas um mero panfleto político. É extremamente criativa, muitas metáforas, muitas hipérboles, corretíssima. O condoreirismo, também chamado de corrente hugoana, alusão ao escritor francês Victor Hugo, verdade, encontrou vários adeptos no Brasil, como Castro Alves, Pedro Luiz, Pedro Calazans e Souza Andrade, verdade. A principal preocupação da poesia condoreira foi a defesa dos oprimidos socialmente, os operários da indústria e os camponeses. A gente sabe que Castro Alves vai olhar para um problema ainda vigente no Brasil, que 3 séculos de escravidão. Navio negreiro, vozes da África, então não eram os operários ainda. Então, como é para a gente procurar a incorreta, a nossa incorreta é a letra C. Essa é a incorreta. A poesia condoreira estabelece um interessante contraponto entre a poesia ufanista, de idealização da terra natal, e a idealista da primeira fase romântica, ok? A número 6, né? Ideias liberais tornadas públicas entram em conflito com a realidade escravista do Brasil, tal como se pode avaliar na força dramática que assumiram os poemas libertários de Castro Alves já no final do período romântico. Tanto é que é a terceira geração. Eu penso que até aquela questão da poesia dele sensual é muito perto, gente, do realismo, quando ele descreve a nudez. É claro que sempre uma mulher bonita, mas você vê que ele fala da presença física da mulher, que ele toca na mulher. Isso já é uma temática próxima do realismo. Castro Alves já vai escrever muito perto do realismo. Tudo bem, gente? Então, olha só, já no final do período romântico, os romances naturalistas de Luiz de Azevedo e Machado. Errado! Machado não é naturalista, é realista romântico, os romances dele. As páginas da literatura documental de Antônio e Pero de Magalhães Gandavo. Ô, gente, Pero de Magalhães Gandavo é lá da literatura de viagem, então não dá aqui. Os manifestos pré-modernistas de Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos. Manifestos, Euclides da Cunha a gente sabe que é autor do livro Os Sertões, e Augusto dos Anjos, poeta, né? Vários poemas. Os manifestos vêm muito com as vanguardas europeias e nós já estudamos a respeito disso. As crônicas de costume de Olavo Bilac e de João do Rio, também não. João do Rio do século XIX, eu gosto muito das crônicas dele, porque ele faz uma crônica lírica, né? Quando ele fala do Rio de Janeiro, da noite no Rio de Janeiro, ele tem crônicas belíssimas, né? A respeito do Rio de Janeiro. E o Bilac é o nosso autor parnasiano. Bom, a número 7, outro traço importante da poesia de Álvares de Azevedo é o gosto pelo prosaico, pelo humor. Vocês lembram que o livro dele ele vai dividir o livro Lira dos 20 anos em 3 partes, e a segunda parte vem com esse prosaico, a segunda parte vem com esse humor, a segunda parte vem com essa ironia, e a obra dele é muito complexa, é realmente uma obra variada e complexa. Aqui é pra gente escolher aquele que tem essa veia humorística, como o Antônio Cândido ressaltou ali. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com espada sanguenta na mão? Porque brilhas teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do seu coração? Esse não vejo nenhum nada de humor.
Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia a trote inglês, ardendo em chama, mas lá vai, senão que uma carroça, minhas roupas, tafus, encheu de lama. Que é um poema bem interessante, que ele vai falar de cenas do cotidiano, do namoro dele, não é nada daquele herói idealizado, paga o dinheiro do trabalho dele, aluguel de um cavalo, não sabe andar direito, a moça bate a janela no nariz dele, então só dá tudo errado, né? Então aqui a gente vê o prosaico. O que é o prosaico? O cotidiano, o dia a dia comum. Aqui a morte, né? A temática da morte, a amada morta. E aqui também o escapismo. Aqui a mulher morta e aqui o escapismo. Então nós não estamos falando do prosaico. O que é o escapismo? A fuga, né? Tanto eu posso fugir de uma vida da realidade para uma vida de sonho e fantasia, como eu posso fugir buscando a morte como solução dos problemas. Aqui é um desses poemas interessantes do Álvaro de Azevedo, é ela, murmurei tremendo, né? É ela, minha lavadeira, a cena do prosaico. E aqui, pelas roupas da mulher, o jeito do livro na mão, como ela está vestida, nós já sabemos que se trata de uma pessoa da burguesia. Aí veja bem, a diferença entre ambos, porém, diz respeito ao fato de, no fragmento retratado de um ser idealizado, nós estamos falando de uma lavadeira, de uma mulher que trabalha, de uma mulher do cotidiano, então não cabe. Na primeira tem um retrato de uma mulher de feições austeras, não é bem isso, né? E na pintura. E no poema nota-se a descrição de uma mulher sofisticada? Não, a mulher do poema é uma mulher simples, é uma trabalhadora, né? É uma lavadeira do cotidiano. No excerto tem-se a descrição realista e não idealizada de uma mulher, ao passo que na pintura retrata uma mulher pertencente à burguesia, pela forma que ela está vestida, até pela posição dela. A gente percebe que é uma mulher burguesa. Então a melhor questão para nós é a letra C. Por isso nós vamos de letra C. A imagem tem uma moça cuja caracterização é abstrata. Não é abstrata, né, gente? Bom, o excerto segue aqui para a gente responder a questão. Nós temos, né, um excerto do Frei Santa Rita Durão e uma imagem, né? E o Frei Santa Rita Durão, autor de Caramuru, e o Basílio da Gama, autor de Ouraguai, são dois poemas épicos que fazem a transição para o romantismo. Já lá no finalzinho do arcadismo, né? Já falam do índio, mas esse índio não é totalmente idealizado, por isso que a gente não considera como romântico. Mas já tem a morte por amor, né, gente? A natureza exótica. Mas o branco é o herói, é o ídolo. Bom, verifica-se entre a pintura e o excerto apresentados uma relação intertextual na medida em que ambos tematizam a morte, que se dá de forma gradativa no fragmento e de um modo direto na pintura, porque você olha, né, você já percebe uma mulher morta, uma índia, né? Uma mulher indígena, quer dizer, desculpem. Aqui, olha só, e indo a dizer o mais, cai num desmaio, perde o lume dos olhos, o brilho dos olhos. Olha a sequência, gente. E treme, pálida cor, o aspecto moribundo, com a mão já sem vigor, soltando o leme, entre as falsas escumas desce ao fundo, mas na onda do mar que eirado freme, tornando a aparecer desde o profundo. Ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Então foi em uma sequência, né? Lindo o texto, né? A crítica considera como a melhor parte do poema. Então por isso a melhor, né? Para nós é a letra A. A letra B fala que a solidão se dá de maneira prolixa, nós não vemos isso. O grotesco se dá de modo objetivo no excerto. O que é o grotesco? O entrelugar. Né? Então, não é bem o grotesco. O que ela faz, gente? Ela lança-se na água e ela vai tentar acompanhar o Diogo Álvares Correia a nado. A gratidão que se dá de maneira paradoxal também não é isso. Né? Então, a melhor letra para nós mesmo é a morte. Não solidão e não grotesco e não gratidão. A número 10, o período literário conhecido como romantismo. Enquanto a gente vai escolher o texto, eu gosto desse tipo de questão porque aí eu tenho certeza que vocês aprenderam.
Quando você lê o texto e você fala, professora, é romântico, por isso, ok? Então vamos ver. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Parece muito o quê? Uma natureza completamente bucólica, uma natureza em equilíbrio. Então aqui é o arcadismo. E essa imagem é pura e sorri. Orna-lhe a fronte a coroa das virgens. Sobe-lhe o rosto um vermelhidão do pudor. Então, mulher idealizada, muitas vezes, né? Alguns autores fazem aquele jogo. Um momento ela é criança, ela é pura, ela é ingênua. Em outro momento ela é sensual, né? Mas a mulher idealizada, a mulher pura, né? É uma temática, trata-se de uma temática, de uma visão da mulher no romantismo. A letra B é boa pra gente. Padre Antônio de Moraes. Entregar-se de corpo e alma à sedução da linda rapariga. Quisera saciar-se do gozo, por muito tempo desejado e sempre impedido. Então aqui, vocês lembram? Quais são as estéticas que fazem denúncia e que colocam o clero no mesmo nível de qualquer ser humano comum? O realismo, naturalismo. Então a gente deve observar isso. E cada verso que vinha da sua boca, mulata, era um marulhar choroso de pomba no cio. Aqui também é naturalista, por excelência. Por quê? Nós temos aqui a zoomorfização. A personagem comparada com quem? Com o animal. Né? Então, por isso, a melhor letra para nós é a letra B. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de plantar essa sementinha que a professora começou a aula, né? A esperança era uma semente dentro dela. Então, um grande beijo, boas aulas para vocês, né? E que vocês plantem essa semente, ok? Até a próxima aula.